junto com a Academia Brasileira de Reabilitação e a Sociedade de Medicina do Exercício e do Esporte do Rio de Janeiro, e mais as ações da Associação de Medicina Física e Reabilitação do Rio de Janeiro, teremos essa responsabilidade de trazer de volta os especialistas de fisiatria em lives periódicas de alto teor informativo e técnico, e também científico, para a melhora da qualificação dos nossos especialistas. A medicina ou a telemedicina, ela chega para ficar, e a Associação de Medicina Física e Reabilitação do Rio de Janeiro não poderia ficar fora do uso desse canal tecnológico. O Rio de Janeiro tem grandes nomes médicos e agora estão todos convidados aí aos nossos encontros. Basicamente, o novo não é necessariamente superior ao que precede. Porém, hoje teremos um passo novo rumo ao novo. Lógico que o empenho, o desempenho, os riscos, a inteligência e até a sorte de médicos e pacientes em seus tratamentos e decisões serão úteis para todos nós. Nessa nossa realidade atual, terrível de mortes diárias pelo Covid-19, estamos trazendo hoje ótimas notícias, que é a melhor maneira, o melhor meio de convivências humanas. A fisiatria se apresenta hoje com os seus rostos para cumprir o seu papel de reabilitação e readaptação social. Gostaria de enviar um abraço a todos os fisiatras do Brasil e agradeço a presença de todos vocês nesse nosso primeiro encontro, de muitos que virão pela frente. Após essa breve abertura, eu passo a palavra à doutora Patrícia Dafron, nossa atual diretora científica, e ela agora vai dar o início da nossa programação. Boa noite a todos, estamos muito felizes desse nosso primeiro evento. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês nessa quinta-feira à noite, né? Poder estar aqui com vocês. E nós vamos falar um pouquinho sobre o papel do fisiatra na qualidade de vida dos pacientes diabéticos. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Bem, então, como eu disse, nós vamos falar sobre o papel do fisiatra, né, da fisiatria na qualidade de vida dos pacientes diabéticos. O diabetes mellitus, ela é uma doença crônica caracterizada pela hiperglicemia. E essa hiperglicemia, ela é resultante de diferentes mecanismos fisiopatológicos. A OMS coloca para a gente que a hiperglicemia é o terceiro fator de mortalidade prematura no mundo. Nós temos dois tipos de diabetes. O tipo 1, que é um defeito primário na secreção da insulina, e o diabetes tipo 2, que é o uso não efetivo da insulina. E ele corresponde a 90% dos pacientes com diabetes. Essa é uma imagem sobre a epidemiologia e impacto global da diabetes no mundo, né? Isso é do Atlas de Diabetes 2017, tá? E o número de pessoas de 20 a 79 anos de idade com diabetes no mundo e regiões. Então, ele demonstra para a gente que o diabetes é um importante e crescente problema de saúde pública em todos os países, independente do grau de desenvolvimento. Vocês podem verificar que na América Latina, o Brasil é o país que tem o maior número. E eles fizeram uma projeção, esse último estudo da Sociedade Brasileira de Diabetes, que saiu agora em 2020, em abril de 2020, eles colocaram uma projeção de que nós tivemos, em 2019, 464 milhões de pacientes com diabéticos e uma projeção para 2045 de 700 milhões. Nossa, então, isso é uma prevalência, né, aumentada devido ao quê? Né? A gente pode observar algumas
questões que estão referentes aos determinantes sociais de saúde. Isso é muito importante para a gente observar, que isso independe só da idade, fatores hereditários e de sexo, mas vários determinantes de saúde estão envolvidos nesse aumento da prevalência do diabetes. Então, o que nós temos com relação a isso? A rápida urbanização, a transição epidemiológica das doenças infecto-contagiosas para as doenças crônicas não transmissíveis, a transição nutricional, nós temos mais utilização de fast food, de embutidos, de enlatado, por conta da falta de tempo das pessoas do trabalho de prepararem seus próprios alimentos, o estilo de vida sedentário. Uma questão agora também que o home office, né, a tecnologia nos ajuda a trabalhar à distância, mas também, ao mesmo tempo, nos favorece um estilo de vida mais sedentário. Nós temos que ter boa vontade, né, e muita força de vontade para poder reverter isso e fazer atividade física também. Isso inclui também o excesso de peso e também o crescimento e envelhecimento da nossa população mundial. Então, a gente coloca aqui, desse mesmo atlas de diabetes, né, na América Latina, 1 em cada 3 pessoas não são diagnosticadas. Óbvio, a gente pode pensar em várias causas, né? Baixo desempenho dos sistemas de saúde, mas também dificuldade de acesso da população, a baixa conscientização da população, o início insidioso dos sintomas. A maioria das vezes a pessoa não sente nada no início, quando vai descobrir, ela já está com uma progressão da doença mais avançada, né? Essa é uma progressão característica da doença, esse início insidioso. Então, junto com a baixa conscientização e essa dificuldade de acessibilidade, muitas vezes, aos serviços de saúde, vai levar ao aumento das complicações secundárias ao diabetes para esses pacientes. E essas principais complicações, né, a gente tem principalmente o acometimento, né, do sistema nervoso periférico, sistema nervoso autônomo, nós temos as neuropatias, né, e as vasculopatias também. Elas comprometem não só a microvascularização, como também a macrovascularização. E isso vai levar ao aparecimento de doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, neuropatia diabética, retinopatia diabética e as amputações, devido às úlceras de pressão. Então, o diabetes traz para a gente um impacto econômico muito importante, né? Então, a gente coloca o diabetes versus os sistemas de saúde, né? Ele traz os custos indiretos devido à mortalidade prematura, incapacitações temporárias e permanentes, né, pela perda da funcionalidade, perda da produtividade, né, e também os custos diretos, com a maior utilização dos serviços de saúde em casos agudos, por exemplo, AVC, infarto agudo do miocárdio, insuficiência renal aguda, e também de pacientes crônicos, né, paciente com pé diabético, paciente com cegueira devido à retinopatia diabética, e a insuficiência renal crônica também, né? Então, isso aumenta muito os nossos custos, né, para os sistemas de saúde. Nós temos que pensar nisso. A gente traz aqui também o impacto da qualidade de vida no Brasil. Então, a gente pode observar que de 1990, o diabetes e as doenças do rim apareciam na 11ª posição. Em 2017, ela já pula para a 3ª posição. Então, isso é muito importante, muito grave. A gente tem que ficar sempre atento para orientar a nossa população, esclarecer, assim como a gente faz com a questão da hipertensão arterial, que também acaba sendo bem insidiosa. Então, as principais causas, né, de anos de vida, né, perdidos, ajustados por incapacidade, o DAILY, né, no Brasil, em 2017, o diabetes representa 4,7% desses dias, né, desses anos perdidos total, e 6,1%
dentro do universo das doenças crônicas não transmissíveis. E como entra, qual é o papel do fisiatra nesse momento, né? Através da avaliação, da educação, da informação e da coordenação do cuidado com as equipes multidisciplinares, a gente tem que pensar na prevenção da lesão, prevenção de incapacidade temporária ou permanente e a melhora da funcionalidade, que vai proporcionar para a gente a melhora da qualidade de vida. Então, vamos falar um pouquinho da neuropatia, né? A maior parte das polineuropatias, elas são diabéticas, né? E elas são mais prevalentes, acometem todos os tipos de fibras nervosas, mas principalmente as fibras sensoriais. Nós temos como sintomas a polineuropatia simétrica, distal, crônica e predominantemente sensorial. Agulhadas, formigamento, ardência. Tem alguém com o som aberto. Poderia mutar, por favor? Sintomas positivos que nós temos agulhadas, formigamento, ardência. Os sintomas negativos perda sensorial, dormência. A dor, né? Importante, principalmente à noite, nos pés, nos artelhos, nas panturrilhas, nas mãos também. Nós podemos medir pela escala visual analógica de dor ou a escala visual numérica de dor. Né? Essa dor pode ser pior ao caminhar, principalmente pela associação com as vasculopatias também. Como sinais, nós temos também a sensibilidade distal, a agulhada, inicialmente a temperatura fria, que é mais precoce, e a vibração, diminuição dos reflexos tendinosos profundos e diminuição da propriocepção. Tá? Além disso, como sinal, nós temos atrofia muscular distal, principalmente da musculatura intrínseca dos pés, e temos também das mãos, e o sinal de Romberg pode ser positivo pela falta de equilíbrio por conta da dificuldade da sensibilidade e da propriocepção. Então, a neuropatia e a qualidade de vida, né, dos nossos pacientes, ela é um fator de risco para ulceração nos pés, um fator de risco importante para amputações dos pés. A dor é incapacitante, muitas vezes temos que usar medicações fortes para alívio das dores. Alterações da marcha, nós temos uma marcha com uma base dos pés mais aberta, o desequilíbrio, isso favorece a risco de quedas, principalmente os nossos pacientes, que a maioria são idosos. Distúrbios da sudorese, distúrbios da visão, não é? Diminuição da acuidade visual noturna. Os distúrbios da sudorese, nós temos diminuição uma hiporidrose nos pés, né? Distúrbios do sistema vascular, hipotensão postural, distúrbios do sistema gastrointestinal, gastroparesia, constipação intestinal, distúrbios do sistema genito-urinário, nós temos bexiga neurogênica, levando à incontinência urinária, né? Isso tudo altera também, favorece ao risco de quedas, porque, por exemplo, o paciente à noite está deitado, se ele tem uma incontinência, ou durante o dia mesmo, ele vai levantar e pode querer ir mais rápido ao banheiro e aí sofre uma queda porque ele tem distúrbio do equilíbrio, né? Tem a questão da visão. Então, isso tudo é muito importante a gente ter na cabeça na hora que a gente for examinar nosso paciente. As vasculopatias, né? Elas associadas às neuropatias, elas são responsáveis por 25% das ulcerações em membros inferiores, né? Então, nós precisamos ter a neuropatia com a vasculopatia, tá? Então, nós temos que observar alguns sinais na pele, na perna do nosso paciente, né? As rachaduras na pele, paroníquea, edema, sinais de infecção, alteração de temperatura, alteração de coloração, a claudicação que o paciente refere, né, ao deambular. Essa imagem é de uma paciente diabética que não aderia ao tratamento, né, mudança de estilo de vida, desacompanhada, sem suporte familiar, que durante esse período de quarentena ficou desassistida e chegou para mim com essa
imagem, né? Depois eu termino de contar o que aconteceu. Então, na avaliação fisiátrica, nós temos que começar pela inspeção. Quando o paciente já entra no consultório, né, observar a marcha do paciente para ver como é que está, se o tempo de apoio, de duplo apoio que ele faz, se essa marcha está com a base muito alargada, se ele tem alguma alteração no equilíbrio, a coloração da perna, as varicosidades em membros inferiores, deformidades, calos, edema, hiperemia e as atrofias musculares também. Na palpação, observar a temperatura, os pulsos arteriais, a textura da pele. E aí nós vamos passar para testar, né, a sensibilidade através do teste com monofilamento, que vai colocar para a gente se a função protetora plantar está adequada. Na figura abaixo, nós temos os 4 pontos. Nós testamos no hálux, no primeiro, terceiro e quinta cabeças do metatarso. Nós fazemos 3 aferições. Se 2 aferições estiverem corretas, se o paciente disser que sente, né, se estiver correto na hora que você estiver colocando o monofilamento, provavelmente ele está com a sensibilidade adequada. Óbvio que isso é um teste no consultório, né? A gente pode utilizar a eletroneuromiografia quando for necessário e tudo. O martelo, né, que vai nos favorecer os reflexos profundos, que vai nos denotar a função muscular, então a gente vai testar o reflexo de Aquileu. A parte da sensibilidade dolorosa com palito fino e a ponta grossa do palito, e o diapasão de 128 Hz, que a gente vai testar a nossa função vibratória, sensibilidade vibratória, o equilíbrio, e também com ele a gente pode testar a temperatura com um cabo de metal e com a parte que é coberta com plástico. Mas, enfim, quem tiver a possibilidade de testar com um tubo de ensaio, né, com uma água mais quente, outra mais fria, então seria mais adequado. E para a gente avaliar também a parte da vasculopatia, nós podemos, no consultório, utilizar do índice tornozelo-braço, né, que nós vamos fazer a aferição da pressão arterial sistólica máxima no tornozelo e dividir pela maior PA sistólica das braquiais. Se esse índice estiver entre 0,9 e 1,3, provavelmente esse paciente não tem doença arterial periférica. Isso é uma possibilidade que nós temos de rastreio no nosso consultório. Óbvio que nos consultórios de cirurgiões vasculares, dos angiologistas, podem fazer o Doppler, né, o Doppler manual e tudo que é muito mais fidedigno. Então, isso aqui é uma tabela para mostrar para vocês o diagnóstico de polineuropatia, a perda da sensibilidade protetora, a diferença do acometimento nas fibras nervosas mielinizadas grossas, né, que tem a função de equilíbrio, sensibilidade protetora, e os sintomas que elas trazem para a gente: dormência, formigamento, equilíbrio alterado, e os exames que nós fazemos, né? Que eu já falei para vocês, que é a sensibilidade de vibração e o teste com monofilamento. E as fibras nervosas mielinizadas finas, responsáveis pela nocicepção, pela dor, percepção de temperatura, e que traz como sintoma dor em queimação, choques elétricos, né? Dor tipo choque elétrico, dor lancinante, pontada, facada, enfim. E a sensibilidade dolorosa, que é medida pelo o toque do palito. Essas são algumas deformidades neuropáticas e a pressão plantar. Então, a gente pode ver dedos em garras, a hiperceratose em calcânio, né? Atrofia da musculatura intrínseca dos pés, os pontos de pressão aumentados no calcânio, nas cabeças do metatarso,
no pé, na figura abaixo, né, é o desabamento do arco, né, que aí a gente pode pensar no pé de Charcot, e o aumento do ponto de pressão, tanto na parte dorsal como plantar dos artelhos, não é? E aqui os pontos maiores que nós temos de aumento da pressão plantar. Esse aqui é um gráfico que mostra para a gente, então, que o diabetes com a polineuropatia sensitivo-motora, neuropatia autonômica, doença arterial periférica, a polineuropatia, depressão, instabilidade postural, perda da sensibilidade protetora, deformidade e atrofia muscular, aumento de ponto de pressão no pé, coloca pé em risco e aumenta a possibilidade de ulceração. A mesma coisa, a neuropatia autonômica, trazendo a pele seca, não é? Junto com a doença arterial periférica, também coloca o pé em risco de ulceração. Tá? E temos também os fatores externos, que é o caminhar descalço e sapatos inadequados. Aqui também uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é a miotrofia diabética. Ela não está relacionada ao controle glicêmico nem à duração do diabetes mellitus. Acomete pacientes mais velhos, geralmente não dependentes de insulina, e tem assim, uma etiologia autoimune. Eu trouxe isso para a gente poder pensar na diferenciação do diagnóstico com dor lombar irradiada, fraqueza localizada da perna e radiculopatia lombosacral. A miotrofia diabética, ela tem uma dor grave, profunda, incômoda, né? Ela é de início súbito, unilateral, na coxa e no quadril. E ela evolui de uma forma progressiva, uma fraqueza progressiva e atrofia. Ainda a gente não tem tratamento, não tem estudos que possam comprovar que o uso de corticoides ou de imunossupressores diminui a evolução da doença. Ela, pelo quadro de dor, ela faz com que tenhamos que usar muito analgésico opioide para o controle dessa dor. Ela tem uma evolução limitada, tá, de meses ou semanas, mas enquanto se espera essa evolução dela, ela causa muita disfunção e muitos pacientes vão para dependência de cadeira de rodas. Bem, dentro do exame fisiátrico, a gente tem que falar também da força muscular e amplitude articular, né? A gente tem que avaliar a circunmetria dos membros inferiores, ou perimetria, o dinamômetro, para a gente ver essa força desse paciente, porque se a gente precisar que ele use alguma tecnologia assistiva para estar auxiliando na deambulação, a gente precisa que ele tenha força para utilização, né? Ou testes de força muscular mesmo, testar cada músculo individualmente, e avaliação da articulação, né, através do exame físico e também com a goniometria. O equilíbrio e marcha, fazer o teste de Romberg e avaliação da marcha, né? Observar as características funcionais, cadência, tempo de duplo apoio, isso de uma maneira mais observacional, ou se não, dentro de laboratórios de marcha. O tratamento, né? Principalmente o tratamento medicamentoso da dor, né? Por conta da neuropatia. Nós temos os medicamentos, os ligantes da subunidade alfa, 2 e delta, que está incluída a pregabalina e a gabapentina, mas elas têm efeitos colaterais como sonolência, tontura. As doses precisam ser ajustadas em casos de pacientes com insuficiência renal. Nós temos também os inibidores de recaptação de serotonina e norepinefrina, que também têm os mesmos sintomas adversos efeitos adversos, e nós precisamos também adequar a dose com um paciente que tem insuficiência renal.
os antidepressivos tricíclicos, que nós precisamos, antes de iniciar qualquer um deles, eu dei o exemplo da amitriptilina, mas pode ser a nortriptilina, lembrar sempre de fazer um eletrocardiograma antes, para a gente não ter nenhum problema na modificação do ritmo cardíaco do intervalo PR. Outros fármacos também, o tramadol, né? Mas a gente tem o aumento da sonolência, isso é arriscado pelo risco de queda dos pacientes, que na maioria são idosos. Lógico que existem outros medicamentos, outros analgésicos mais fracos, mas assim, quando nós chegamos a ter um caso de neuropatia diabética, esses pacientes vêm com uma dor muito importante e a gente acaba abrindo mão desse tipo de medicação. O tratamento, o que eu quero deixar aqui é que ele é individual, né? Ele é a partir de cada avaliação, é a partir de cada objetivo que você vai ter traçado com aquele paciente e o plano terapêutico. Então, a gente tem que observar possíveis alterações biomecânicas que esse paciente tenha ou que as deformidades estejam causando a ele, correção dessas alterações biomecânicas por conta da possibilidade de aumentar os pontos de pressão. A tecnologia assistiva, como eu já falei, para alívio de pressão, como as muletas, as bengalas, andadores, né, cadeiras de rodas, mas que a gente precisa ter cuidado com a manutenção, né, do uso dessa tecnologia, né? Então, cada caso é um caso e a gente tem que estar sempre de olho em quê? Na perda muscular, contraturas musculares, diminuição da resistência desse paciente, deslocamento de ponto de pressão para outras áreas do corpo, tá? As órteses, sapatos tipo chinelo, sandália, feitos sob medida. Eu já coloco aqui que a nossa próxima webinar vai ser especificamente sobre as amputações, sobre os sapatos dos pacientes diabéticos e das protetizações e reabilitação do paciente amputado. Então, isso vai ser abordado na próxima webinar, porque isso já é um outro universo muito grande. Cinesioterapia, né, para a gente pensar nos alongamentos, no fortalecimento, o treino de equilíbrio, o treino de estimulação proprioceptiva com o paciente, o treino da marcha e o treino de AVD, tá? Então, a gente precisa focar sempre em cada paciente e que cada paciente precisa estar envolvido e comprometido no seu tratamento, assim como sua família. Outra coisa é lembrar sempre do cognitivo desse paciente, né? Nós precisamos ter esse cognitivo adequado. Se não tiver, nós vamos precisar mais ainda do auxílio de um cuidador ou do familiar. Adesão do paciente ao tratamento, principalmente controle glicêmico. Não adianta a gente tomar todas as medidas possíveis e imaginárias e essa glicose continua alta, né? A doença continua evoluindo. Nós precisamos do suporte familiar, do suporte nutricional. Isso precisa estar adequado, porque senão esse paciente vai desnutrir, favorece o risco de aparecimento de úlceras também. O suporte psicológico para ele, por conta da mudança de hábito de vida, né? E às vezes, quando chegar a ponto de alguma amputação e tudo, isso precisa estar sempre bem na nossa mente. E as orientações e adaptações de mobiliário, seja no serviço, seja no trabalho, para evitar que esse paciente leve uma topada e aconteça o que a gente está vendo aqui. Isso aqui foi a evolução do pé, né? Daquela foto que eu mostrei no slide anterior dessa paciente. Infelizmente, ela teve indicação de amputação desse pé, desse dedo, né? E foi para o cirurgião vascular e ela foi para amputação, tá? Então, o que eu quero deixar aqui para vocês é que o fisiatra, né? Ele é o médico da função.
Então, todo momento que a gente está com o paciente, além da parte clínica, que a gente está o tempo inteiro raciocinando, a gente tem que pensar na função dele. E essa função é o que vai proporcionar a qualidade de vida, proporcionar que ele tenha a sua independência, a sua autonomia, e que a gente não tenha esse paciente depois dentro de uma cadeira de rodas, ou restrito a um leito, restrito a um domicílio, com aumento de casos de depressão, e que a gente perca esses pacientes prematuramente. Eu acho que é isso, é um universo muito grande para a gente falar em pouco tempo. Tinha muito mais coisas, mas eu sei que eu já até passei do meu tempo. Eu queria deixar meu contato, se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, eu estou à disposição para vocês. Uma boa noite, obrigada. Agradecer ao professor Adilson pela oportunidade que nos deu, né, de estar realizando esse evento. Daqui, provavelmente, uns 2 meses, nós já teremos a próxima e espero poder contar com a presença de todos novamente. E até a próxima.